Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a professora Eva Show Belésia. Vivemos desde o ano passado e o começo deste ano momentos muito diferentes em que nós tivemos que nos adaptar a uma situação causada pelo isolamento social e pela Covid, né, por causa da Covid, e que exerceu de nós muita criatividade para exercer nosso trabalho. Agora, nesse segundo semestre, mais uma vez, vamos ter que procurar dentro de nós novas formas de enfrentar um novo desafio, que é agora o retorno às aulas presenciais, mesmo que parciais por enquanto. E o que nós temos agora é que repensar, replanejar como que nós vamos fazer o nosso fazer docente, né? E também o dos gestores, replanejar as nossas aulas, o material didático que utilizamos, a metodologia, adequar espaços, estruturas, tudo dentro dos protocolos. O grande conforto que temos é que não estamos sozinhos. Estamos numa grande comunidade do Centro Paula Souza, uma grande equipe, e tenho certeza que juntos nós vamos encontrar os melhores caminhos para realizarmos o nosso trabalho. A utilização do recurso Masterclass, onde convidamos renomados especialistas para palestrar sobre temas atuais que estão relacionados com o desenvolvimento, né, de nós professores e também dos nossos alunos, foi durante o período anterior, o da pandemia, fundamental, mas continua sendo fundamental. E assim, apresentamos hoje o tema Educação Híbrida. E para isso convidamos a professora Maria Inês Fini. Mais do que especialista neste assunto, é uma educadora que acredita que caminhos renovados são possíveis e são necessários para o nosso trabalho de educadores. Muito obrigada, professora Maria Inês, por compartilhar conosco os seus conhecimentos, e eu vou pedir licença para ler o seu currículo, bem resumido. A professora Maria Inês Fini é doutora em educação, pedagoga, professora e pesquisadora de psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento e social, especialista em currículo e avaliação. Foi fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, diretora de avaliação para certificação de competências do INEP, no período em que criou e coordenou o Enem e o Enseja. Foi presidente do INEP também, no período de 2016 a 2019. Membro do comitê gestor da BNCC, de 2016 a 2018, coordenou o desenvolvimento de propostas curriculares em instituições escolares e redes de ensino, e desenvolveu sistemas de avaliação para prefeituras, secretarias e instituições de ensino superior. É membro do Conselho de Todos pela Educação desde 2017, membro do Movimento pela Base desde 2016, membro do Conselho de Administração da TV Escola desde 2017 e presidente deste conselho em 2019 e 2020. É membro do Conselho Científico da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, desde 2018. É diretora pedagógica da Educare e presidente da ANEBI, Associação Nacional de Educação Básica e Híbrida, desde julho de 2020. Mais uma vez, professora, muito obrigada por compartilhar conosco o seu vasto conhecimento sobre educação e sobre educação híbrida, que até agora conhecemos como ensino híbrido. Encontramos, tanto na mídia como entre nós, educadores, das mais diversas instituições, leituras diferentes sobre o que é ensino híbrido e o que é educação híbrida. Esperamos, com a sua palestra, entender mais sobre o tema e, assim, visualizar as possibilidades para nossas escolas. Muito obrigada e a palavra é sua. Professora Eva, o prazer é meu. Eu sou uma grande admiradora do Centro Paula Souza
e nesses anos todos onde você pontuou o meu currículo, eu sempre tive a parceria, discussão com a professora Laura Laganá e com o meu querido e mestre em currículo, Almério de Souza, não é? Acompanho o trabalho do Centro Paula Souza, admiro o trabalho que fazem e algumas vezes tive a oportunidade de sermos parceiros num projeto inovador aí na Secretaria de Educação de São Paulo. Então, para mim, é uma alegria muito grande falar a todos vocês. Vamos começar, Eva, falando um pouco sobre educação híbrida e já resolvemos um problema imediato que você propõe. Um dos equívocos grandes que até autoridades cometem é olhar para a educação híbrida como se fosse só ensino híbrido. O conceito de educação híbrida pressupõe o ensino e aprendizagem presenciais combinados com ensino e aprendizagem remotas. Se você falar só ensino, você exclui a aprendizagem. Se você falar só remoto, você exclui o presencial. Por isso é que nós, na associação, aliás, eu convido a todos para frequentarem o nosso site. A NEBI é uma associação filha da pandemia, filha de uma necessidade de apoiar professores e gestores. Ela pretende construir, e vem construindo devagar, uma sociedade, uma associação, comunidade colaborativa de professores e gestores, para que a gente possa transformar essas experiências que estamos vivendo em conhecimento. Então, ela é uma associação sem fins lucrativos, a anuidade é baratíssima, custa R$70 para a gente poder manter tudo isso no ar, e a gente tem lá um texto meu, onde esses conceitos que eu vou passar a vocês, Eva, estão disponíveis. Se você quiser, você pode até transcrevê-lo para o site do Paula Souza. Mas vamos lá, esse conceito é muito importante, porque nunca mais nós vamos voltar a um tempo da educação onde ela não seja híbrida. Por quê? Uma das experiências que nós aprendemos dolorosamente agora é que isso que está remoto pode ser melhorado, embora ele não se complete sem a etapa presencial. Não há possibilidade de admitirmos para os alunos brasileiros o ensino à distância. Isso só existe para o ensino superior. A legislação brasileira é clara. Na educação básica, não se pode prescindir do ensino presencial. A escola, como ela é, meus caros professores e gestores, ela faz falta para todas as crianças, não só para aprender os conteúdos e aplicá-los, mas é porque na escola, nas relações que lá se estabelecem, que a gente consolida as benditas e incompreendidas habilidades socioemocionais. Veja, é no sócio, é conjunto, é com os outros que eu desenvolvo aquelas habilidades. Então, a escola precisa, por quê? A escola precisa dos alunos interagindo entre eles, a cooperação, a integração para projetos criativos, ela se faz no cotidiano escolar, na sala de aula, mas ela se faz no recreio, na relação amorosa, afetuosa entre os alunos, na compreensão dos diversos papéis que são exercidos na escola, o papel de aluno dentro de uma estrutura organizada, que tem deveres, que tem horários, que tem disciplina, que tem interatividade com papéis diferentes. Tudo isso, gente, para a maioria das nossas crianças e jovens, não existe nem na sua casa e nem em outras estruturas sociais. Então, a escola, como espaço formal, ele faz falta para todos. E ela é também o lugar onde nós devemos privilegiar algum ensino e alguma aprendizagem que precisam da presença para que se faça uma mediação correta. E, no caso da educação profissional, isso está escancarado. Quer dizer, se eu tenho um instrumento de práticas profissionais, está na cara que ele precisa estar presente na vida do aluno. Então, e a tarefa é grande agora, né? Você disse, Eva, que nós temos que
compreender a experiência para fazer um novo projeto. Eu digo a você que o projeto mais importante é o projeto pedagógico. Nós vamos ter que separar aquilo que efetivamente tem que ser feito no ambiente presencial e aquilo que pode ser feito de maneira remota. Para mim, do ponto de vista da educação profissional, isso está praticamente muito claro. Quer dizer, a teoria, os conceitos, você pode tranquilamente usar uma bela metodologia ativa, que é a metodologia de projetos, tá certo? Para fazer o aluno emergir em pesquisa, etc., tal, e fazer as grandes discussões, a abordagem essencialmente tecnológica em laboratórios, isso tem que ser presencial, né? Então, veja, nós estamos diante de um cenário muito diferente, que se atenua um pouco no Centro Paula Souza, porque vocês têm estruturas para poder oferecer para os seus professores e gestores também um recurso novo de metodologia, de tecnologia, para amparar esse momento que nós estamos vivendo. Mas é muito importante, Eva, que a gente compreenda que a educação híbrida, ela não obrigatoriamente se prende a tecnologias de informação. Porque o que é importante nesse híbrido? É que este remoto seja apoiado pela escola com os recursos de comunicação e informação que ela tem. Então, vamos ver, você tem uma boa plataforma digital para você colocar, interagir, etc. e tal, muito bem. O segundo passo é saber, o seu aluno tem como receber lá na casa dele isso que você está propondo? Porque, vejam bem, gente, a boa comunicação, como diz o nosso querido Marcelo Taz, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que o professor organiza, é a maneira pela qual o aluno recebe, tá certo? Não é, de maneira alguma, a qualidade daquilo que eu falo. Durante muito tempo, nós, professores, acreditamos que uma boa oralidade, uma boa locução, e vocês estão vendo que eu tenho muita facilidade para falar daquilo que eu sei, não é? Mas isso não me faz um bom professor. O bom professor é aquele que a sua fala não só atinge o coração dos alunos, mas que se torna inteligível para eles. Fala diretamente para aquilo que eles podem compreender. Então, a primeira providência de um modelo de educação híbrida é definir o que a escola tem como recurso de comunicação e imediatamente investigar se nesse recurso maravilhoso, que eu espero que seja tecnológico, sofisticado, que é isso que o Brasil merece, e, lamentavelmente, não é o que os alunos brasileiros e as famílias têm. Mas esse recurso, como é que ele chega no ambiente remoto dos alunos? Lembrem-se vocês, gente, que nesta pandemia, não só vocês da noite para o dia viraram artistas de vídeo, youtuber, tiveram que transformar o trabalho de vocês, mas as famílias também. A sala de visitas virou sala de aula. Às vezes, é muito difícil, numa família de classe média ou de classe mais inferior, ter mais de um computador em casa, ou ter mais de um notebook em casa. Então, como é que esse recurso é dividido para que o aluno possa dispor dele para poder receber essa proposta remota que vocês estão fazendo? Sem essa conjugação, gente, tudo vai fracassar, porque não adianta nada a gente fazer uma belíssima plataforma, organizarmos o nosso trabalho interativo, motivador, isso já é um passo dificílimo para nós. Nós não aprendemos isso nunca, tá certo? Na nossa formação pedagógica. Agora, se os alunos não tiverem como receber esta beleza, esta qualidade de comunicação, ela vai falhar. Então, o que a educação híbrida propõe? Ela propõe um novo ecossistema na escola. E nós temos que incluir esta voz nova, que é a voz da família. Não é? Então, veja, o primeiro elemento é a estrutura da escola. O segundo, gente, elemento fundamental, que é o herói. Eu espero que a história da educação registre o trabalho que os senhores vêm fazendo, porque preparar uma aula para você trabalhar no remoto dá muito mais trabalho, gasta muito mais tempo do que preparar ou repetir aquela mesma aula que a gente dava ano após ano.
E eu soube que ninguém ganhou mais salário por isso. Então, o grande herói desse momento é o professor. Arregaçou as mangas, não deixou a tarefa de lado, e agora é hora, gente, de além de olhar para ele como gestores e dizer o que meus professores precisam. Muitos deles vão precisar de um apoio para explorar melhor essa plataforma digital que você tem. Se você não tem, se você tem um material escrito, ele não poderá ser o mesmo. Como é que nós podemos melhorar esse material escrito para ele ter maior atratividade e maior interatividade com o aluno? Tá certo? Será que a gente pode bolar algumas questões, problema, alguns desafios, alguma proposta de projeto para eles desenvolverem aquilo que eles querem dentro do campo específico de cada disciplina? Isso é motivador. E no ensino médio, especialmente, os alunos já têm tempo para se envolver com temas que os apaixonem e que são dentro do nosso currículo. Então, nós temos muitas maneiras de apoiar os nossos professores para eles transformarem as suas práticas, sejam com as plataformas digitais, seja com orientação passada pelo Zap, seja por um programa de televisão que nós não temos. Enfim, nós temos que reunir os recursos em cada escola para criar o seu ecossistema, com a voz da família, com o recurso da família e com os seus professores. Então, como é que nós conceituamos a educação híbrida? É aquela que organiza esse ecossistema considerando a estrutura da escola, e aí o papel do gestor, gente, é primordial. Esse gestor que tem que quebrar a sua própria resistência, ele vai ter que quebrar a resistência dos professores, ele vai ter que garantir para as famílias que toda essa escolaridade que foi perdida será reposta. Nós somos os profissionais que temos que nos comprometer com isso. Nós sabemos que houve perdas em 2020 e até nesse começo de 2021, mas eu acho, gente, que nós temos que aproveitar a experiência que nós vivemos, filtrar aquilo que foi bom e que deu certo, despejar, jogar fora, pisar em cima da nossa vaidade pessoal e admitir que nós pudemos ter errado em alguns passos, mas que nós somos capazes de refazê-lo. E aqui, gente, entra um conceito muito importante para a educação híbrida. Essa tarefa, ela é coletiva. Ela tem que ser feita por todos os professores conjuntamente. Imagine vocês, se vocês têm 8 ou 9 disciplinas, se o remoto não for planejado conjuntamente, nós corremos o risco de acabar com a vida do aluno, porque ele vai ter tanta coisa para fazer quando ele não está na escola, que ele não vai conseguir. Então, tem que haver um ajuste desse remoto entre os professores para que o cotidiano do aluno no espaço remoto seja harmonioso, seja possível e que ele não abandone antes de começar. Lembre-se sempre que esse aluno, que nós estamos falando de protagonista, que vai escolher o futuro, ele não existe. Ele é uma ficção teórica dos grandes manuais pedagógicos. Esse aluno autônomo que controla o tempo, que se dedica para a matéria, que sabe o que quer, não existe. Nós temos que formá-lo. E temos que formá-lo, gente, desde a educação infantil, quando a gente permite ou bloqueia a curiosidade da criança, a sua observação da vida, daquilo que está em torno dela. Se ela for encorajada a ser curiosa, a ter iniciativa, ela vai devagarzinho no ensino fundamental, criando a sua autonomia de pensamento para poder ser protagonista da sua própria vida no ensino médio. Porque no ensino médio é o momento da libertação das amarras do mundo adulto. Então, não adianta nada você falar para o jovem no primeiro ano do ensino médio, escolha o seu futuro. Escolha, gente, é uma competência cognitiva das mais sofisticadas. Ela pressupõe a capacidade de analisar, de identificar, de comparar, de fazer juízo. Não é assim, escolha. Como escolha? Até agora, nós pensamos para eles tudo, todos nós pensamos, nós empacotamos, entregamos, e era aquilo que ele tinha que saber. Agora a gente quer que ele pense por ele mesmo? Calma, não é assim não. Não é assim, não. Esse caminho dos projetos, ele tem uma estrutura
cultura das pessoas que precisa ser desenvolvida. E se não foi, nós temos que assumir isso como tarefa. Mas só que nós não podemos chegar direto nessa ampla e sofisticada tarefa cognitiva que é escolher. Nós precisamos ajudá-lo a identificar. Identifique uma possível profissão futura que você gostaria. Ah, você não sabe qual é a profissão? Então, qual é a área que você gosta mais de estudar? Olha, como é que eu posso associar? Ao que eu associo a matemática? Olha, associo a engenharia, ela é base para a administração de empresas. Você conhece algum engenheiro que tem uma vida cotidiana que você gostaria de ter no futuro? E isso, gente, sem esquecer que todas as profissões estão mudando. O que é certo para todas? Um domínio das tecnologias de informação e comunicação. Elas estão permeando todas as profissões. Se você encarar hoje o exercício da medicina, ele é engenharia. Eu estava contando para a professora Eva que ontem eu passei a manhã fazendo diagnósticos, dizem eles, dentro do meu coração. Era uma engenhoca, gente, atrás da outra. Aquilo não é medicina. Aquele diagnóstico que está cada vez mais sofisticado, ele é engenharia. Ele é o quê? Tecnologia. Então, todas as profissões... Eu uso aqui o exemplo da medicina porque ela é aquela que mais aproxima as pessoas. E ela está sendo mediada por alta tecnologia, que, graças a Deus, salva mais vidas. Então, este domínio das técnicas, da informática, da programação, ele será sempre presente em qualquer carreira do futuro. Agora, será que vai existir engenheiro como tem hoje? Nem isso nós podemos mais garantir, gente. Talvez para esses meninos que estão aí hoje conosco no ensino médio, elas ainda existam, mas obrigatoriamente elas terão muitas modificações no exercício profissional. Então, até esta abertura, nós temos que fazer o nosso aluno enxergar. Então, buscar apoiá-lo para isso. Sempre lembrando, ele não tem autonomia, ele não tem autogestão da própria dedicação para a tarefa remota. Por isso é que ela precisa ser muitíssimo bem pensada. Lembre-se sempre que este aluno que nós idealizamos, ele é personagem de livro didático, de livro de pedagogia, porque ele não existe na realidade. Ele foi pressuposto lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, mas até mesmo lá, nós precisávamos do apoio de uma série de metodologias contínuas que começam na educação infantil e se prolongam ao longo da vida para que ele pudesse ter a chance de desenvolver este tipo de estrutura. Por isso é que a nossa base tem algumas recomendações sensacionais. Este aluno ativo, um currículo que é também voltado para o desenvolvimento integral da criança, não só aprendizagem. Se você olhar bem, a base pressupõe direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Por quê? Uma vez que ela diz, olha, não é só a memória que a gente quer socar a coisa lá dentro e esperar que um dia o aluno aplique aquilo em situações reais. Até porque os exercícios que a gente dava para os alunos fixarem esses conceitos eram de problemas conhecidos, respostas certas para problemas conhecidos. A dinâmica da nossa sociedade traz uma mutação tão absolutamente emergente e rápida que nós vivemos num universo de incertezas. Então, como é que nós preparamos os nossos alunos para viver esses problemas que ainda nem nós conhecemos? Eles têm que aprender a enfrentar problemas. Por isso é que a base traz para nós uma referência curricular ao desenvolvimento de competências cognitivas e habilidades associadas aos conteúdos. Vejam, nós não abandonamos o conteúdo da escola jamais. Jamais. A escola é o lugar que a sociedade reservou para que se transmita a herança cultural para as novas gerações. Qual é a herança cultural da escola, gente? É tudo aquilo que as gerações que nos antecederam construíram em termos de conhecimento da ciência, da arte e da filosofia. Então, isso tudo transformado nos objetos de conhecimento, nas áreas de conhecimento, precisam estar claramente associados
no currículo as habilidades que são muito mais instrumentais do que a gente imaginava no passado. Então, o que é uma habilidade, gente? Uma habilidade é aquela que associa um conteúdo a um processo cognitivo dentro de um contexto. Isso é que é habilidade. Isso é que é importante que a gente leia na base. Eu sei que os senhores também devem achar, como a maioria dos professores brasileiros, que a base é um texto muito chato de ler. É chato, é denso, é longo, mas ela é importantíssima para nós como referência, porque ela faz esses conceitos estruturantes que iluminam aquilo que a gente tem que fazer no currículo. Não há escapatória, não há possibilidade de você só treinar a memória de um sujeito, porque isso não lhe dará as chances de responder aos desafios que ainda virão. Então, por que a base fala de metodologias ativas? Por que ela fala do aluno protagonista? Porque ele tem que ser o sujeito da sua aprendizagem. Como? Ele tem que desenvolver essas estruturas cognitivas para poder lidar com esses conteúdos. Então, não é o conteúdo pelo conteúdo, mas é aquilo que ele significa para melhorar a leitura que ele faz do mundo. Então, veja, o mundo que nos cerca, o mundo natural, ele tem uma natureza física, natureza química, uma natureza biológica, uma organização lógico-matemática, ele precisa de estruturas sociolinguísticas para ser compreendido. Então, o desafio grande para nós é mostrar onde é que está a aplicabilidade, a compreensão desses objetos de conhecimento. Objeto de conhecimento, gente, é o nome chique de conteúdos, né? A educação é o campo mais profícuo para essa pirataria semântica. Ora é disciplina, ora é matéria, ora é componente curricular, mas tudo a mesma coisa, tá certo? Nós adoramos inventar um nome novo, mas é para a mesma ideia. Então, vejam, o grande desafio é exatamente esse. Como é que nós vamos fazer um currículo inspirado naquilo que o aluno tem que ser protagonista? Mas ele tem que construir essa autonomia desde pequenininho. E nós não deixamos, gente. A gente mata a curiosidade da criança, a gente responde imediatamente quando ela faz uma pergunta, em vez de a gente perguntar para ela o que ela acha que é a resposta, a gente já dá imediatamente a resposta certa. Quando é muito mais rico, quando ele te faz uma pergunta, você devolve para ele e pergunta: como é que você responderia isso? E aí você constrói um diálogo muito mais educador do que simplesmente dar a resposta certa para o aluno. Então, veja, a minha brincadeira, que vocês já devem ter ouvido, é que eu digo o seguinte, que a gente faz nascer, florescer o prêmio Nobel na educação infantil, ou a gente mata ele lá mesmo. Né? Quando você não... Eu sei que dá muito trabalho, viu, gente? Respeitar a curiosidade infantil e juvenil é qualquer coisa assim de trabalhoso mesmo. É muito mais fácil você já dar a resposta certa e acabar a conversa. Não é? E muitas vezes não acaba, porque a criança pergunta de novo, mas por quê? Mas por quê? Então, esta curiosidade tem que ser alimentada e não imediatamente satisfeita. Então, vejam bem, o que a base falou? Ela disse, olha, nós temos que favorecer esse desenvolvimento desses conteúdos por meio desses processos cognitivos. E você vai ver lá, você tem identificar, analisar, escolher, criticar, aplicar, todas as habilidades previstas nas 4 áreas de conhecimento, certo? Então, esse currículo inovador, ele já trazia para nós, no início de 2020, um grande desafio, porque nenhum professor aprendeu que a sua prática deveria ser feita assim. Quando você fala, vamos usar as metodologias ativas, você puxa o tapete do professor. Quando você diz, você não vai dar mais aula expositiva o tempo inteiro, você puxa o tapete do professor. Quando você diz, olha, você tem que distribuir a palavra, perguntar o que o aluno está pensando quando ele está com aquela cara de paisagem, bem quietinho, olhando para você. E você se ilude que ele está fazendo todas as relações inteligentes que você quer que ele faça entre os conceitos, porque você está fazendo. Então, se você não distribuir a palavra, você nunca vai saber se o aluno, de fato, compreendeu aquilo que você quer que ele compreenda, porque você tem certeza que aquilo é
importantíssimo, fundamental para ele poder prosseguir. Então, esta palavra distribuída, ela dá um trabalho, mas ela dá um trabalho. Você tem que ter coordenação de pontos de vista diferentes, você tem que ajudar o sujeito a construir argumentos sólidos para o ponto de vista, permitir que eles tenham abertura para outras visões acerca do mesmo ponto de vista dele. E você tem que promover debates, você tem que alimentar isso que aparentemente vai lhe dar muito trabalho, mas é desta maneira que nós somos desafiados a trabalhar. Vejam os senhores que coisa interessante que aconteceu com a vida profissional de vocês e como vocês cresceram nesta diversidade. Quando a pandemia surgiu, o que ela fez conosco? Ela nos desequilibrou. Tudo aquilo que nós tínhamos planejado para 2020 não pôde ser realizado. Olha o desafio que nós tivemos com esse desequilíbrio. Parece o Piaget falando, né? Mas olha só o desafio, que era o quê? Organizar uma nova maneira de trabalhar. Vocês buscaram tudo que vocês tinham disponível, tudo. Tiveram dúvida, foram, voltaram, perguntaram para buscaram apoio. É isso que a gente quer que os alunos façam. Desequilíbrios, provoque uma situação desafiadora e oriente-os para procurar. Nós não tivemos orientação, a não ser a orientação do nosso coordenador, que também estava inseguro, do nosso diretor, que também estava buscando uma saída, mas este momento, que é um momento caótico, o momento primeiro da origem do conhecimento, já passou, hein, gente? Para todos nós. Agora, nós temos que olhar a experiência que nós vivemos e tirar dali tudo aquilo que for positivo para a gente continuar. Então, veja, nós temos algumas lições que são imprescindíveis para nós fazermos. Primeiro, é uma reconstrução da nossa proposta curricular. Para isso, vocês têm que saber, daquilo que vocês programaram, o que de fato os alunos aprenderam. E aí, falar uma palavra para vocês que está absolutamente cansativa já, que é uma avaliação diagnóstica. Cada professor tem que saber onde é que o seu aluno está para poder continuar com a turma. E prepare-se, senhores professores, que nós vamos ter uma série, uma classe, uma turma com múltiplas... eu não vou nem dizer seriação, não é uma classe multisseriada, mas é uma classe multidesenvolvida, com níveis diferentes de aprendizagem. E nós vamos ter que ter a capacidade de repor individualmente, personalisticamente, aquilo que faltou para cada um. Lembram-se, os senhores, que todos eles são nossos, inclusive aqueles que nos abandonaram, e para os quais nós temos que fazer um trabalho incessante de busca. Não é ativa, é incessante, seja qual for o motivo pelo qual eles nos abandonaram, ou porque não tinha plataforma, porque não gostou, porque não sabia, ou porque não se adaptou, não importa. Nós temos que fazer uma busca estruturada, escola por escola, turma por turma, daqueles que nos abandonaram. E temos que fazer esse diagnóstico, gente, de maneira muito precisa, eu e a minha turma. Quer dizer, o que eu preciso repor para esta turma que eu ainda vou fazer nesse segundo semestre, ou de maneira remota, ou de maneira presencial. Parece que nós vamos voltar aí por setembro, outubro. Hoje eu vi o secretário falando outra vez esse vai e volta que tem nos transtornado bastante, né, gente? Mas nós temos que conviver com isso. Esse é o nosso contexto. Então, como é que nós vamos organizar essa volta, buscando atender a todos, nos níveis em que eles estão? E daí, gente, a pesquisa do recurso que o aluno tem é importante, as famílias, a pesquisa daqueles que nos abandonaram, do que eles foram capazes de aprender. Porque uma coisa, volto a dizer para vocês, uma coisa é o que eu acho que ensino, a outra coisa é o que eu acho que eles aprenderam. Eu tenho que confirmar isso para continuar. Do contrário, nós vamos ainda mergulhar em águas muito turvas e muito difícil de estabelecer uma meta plausível de ser atingida. Então, veja, me perguntam, às vezes, se a educação profissional se submete à educação híbrida. Eu digo, ela, para mim, é a mais possível de você reestruturar um currículo, porque, para mim, está claro que a teoria, a preparação teórica pode ser feita
remotamente, e as práticas orientadas têm que ser reservadas para a etapa presencial, a não ser que nós dispuséssemos de laboratórios externos, de estágios supervisionados em empresas. Isso é característica de ensino remoto. Então, eu acho que não há dificuldade, acho que ainda vamos passar 1 ano ou 2 anos tentando repor aquilo que faltou. Eu não acho que esse período, esse currículo de transição se esgota em 2022. Acho que nós temos que negociar, sim, entre os professores das séries diferentes, como é que a gente pode compor esta reposição, né? Com uma atenção muito especial para os alunos que vão frequentar, vão terminar o 3º ano neste ano de 2021. Atenção igual para o 9º ano, né? Se o seu aluno do 9º ano continua com você, você pode negociar essa transição entre o 9º ano e o 1º ano do médio, para aquilo que faltou, ou então, se ele for para outra escola, mais sério ainda, que o 9º ano tem que ter uma completude melhor. Da mesma maneira, o 5º ano do ensino fundamental tem que se comprometer minimamente com uma alfabetização consolidada, com um domínio da compreensão leitora, para não só uma compreensão dos fonemas e dos grafemas, né, de decodificar o código linguístico, não, mas para uma interpretação e uma inferência pequena, e também um letramento matemático razoável para o 5º ano. Então, são compromissos que a escola vai ter que dedicar-se a ele agora no replanejamento, não só para essa volta, mas também para o ano que vem, que eu acho que nós ainda vamos fazer muitos acertos curriculares de reposição no ano que nós teremos pela frente. Então, relembrando e resumindo aquilo que eu disse a vocês, a educação híbrida não se prende a este ou aquela modalidade de tecnologia. Ela pode se valer de outros recursos de comunicação e de informação. Ela pode, se Deus quiser, os alunos brasileiros terão as plataformas digitais, acessibilidade a elas, mas, enquanto isso, nós podemos dispor de bons materiais impressos com a devida orientação para completar a educação remota. O segundo elemento são os professores. Em cada escola, você tem uma comunidade típica de professores. Uns sabem mais, outros sabem menos, e aí, de novo, o conceito coletivo do apoio mútuo, ele é muito importante, né? O terceiro elemento são as famílias, o que elas dispõem para poder apoiar esta etapa remota do ensino. E a mais importante de todas, o aluno, que tudo isso que nós estamos dizendo é para favorecer o desenvolvimento de cada um deles. Então, nós precisamos apoiar este aluno ideal para ele chegar perto do aluno real que temos. O aluno que teve incertezas, o aluno que sente saudade da escola, dos colegas, do convívio, do professor, que está fazendo falta demais para eles. Então, o conceito de educação híbrida, ele veio para ficar, ele não pode ser confundido com o ensino à distância, ele não pode ser confundido só com o ensino remoto, porque ele pressupõe essa articulação entre ensino e aprendizagens presenciais com ensino e aprendizagem remotas. Então, mais uma vez, professora Eva, muito obrigada pela oportunidade de falar a uma comunidade tão querida como é a comunidade do Centro Paula Souza. Eu estou sempre à disposição de todos vocês. Obrigada. Meu Deus, que legal! Gostou, é? Nossa, muito obrigada. Eu acho que essa sua palestra realmente abordou muitos temas, muitos assuntos super interessantes, e acredito que esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha. Aqui na CETEC, a gente tem um grupo de estudos que está estudando sobre o tema, né? Começamos chamando de ensino híbrido, agora já estamos chamando de educação híbrida. E a gente procura mesmo entender e esclarecer, né, entre nós e junto com os demais colegas, realmente o que é possível fazer em termos de Centro Paula Souza dentro dessa nova perspectiva. E o que me trouxe assim muita tranquilidade é ver que realmente você
reforçou muito isso, né? Que o ensino híbrido, ou a educação híbrida, não pressupõe, é bom que tenha o uso de tecnologia, da informação, da comunicação, é muito bom até pela necessidade de formar nossos alunos com essas competências e habilidades, porém, não é apenas, né? Isso. Então, isso daí é muito importante, porque a gente sempre tem sempre ouve, né, assim, ah, essa desculpa de Isso que mesmo. não dá para fazer porque o aluno não tem computador, não tem sistema possível de receber as aulas remotas. E a gente já viu, já leu muito, né, em reportagens, locais lá no Nordeste, ou mesmo no interior de São Paulo, onde o material chega impresso. Quer dizer, há um esforço da prefeitura, das É mesmo. escolas, dos professores de levar o material, né? Leva junto com a merenda, Eva, sabe? Então, Depois vai buscar. Essa busca, por exemplo, do aluno que faltou, se você conseguir mobilizar alguns professores, você não tem ideia do efeito que é a porta da casa do aluno abrir e ele se deparar com o professor interessado na ausência dele. Nunca mais ele vai esquecer isso. exato. Ele vai ter a sensação de eu sou importante para a escola, eu não sou Uhum. anônimo, eles estão interessados na minha vida. A gente tem relatos maravilhosos, Eva, sabe? Por exemplo, tem algumas comunidades no Nordeste que os professores foram orientados por meio de um programa de rádio. Rádio, Uhum. 1 hora de rádio, 3 vezes por semana, os professores. Depois, 2 vezes por semana, as famílias. Quer dizer, você tem que usar o recurso que tem. Por isso é que eu digo que os professores são heróis. Eles se reinventaram nessa história. Uhum. Você tem escolas agora, por exemplo, na preparação do Enem do ano passado, que os alunos egressos que já de escolas particulares de classe alta, os alunos que estão na USP, na Unicamp, etc., voltaram para a escola para montar uma plataforma para organizar um cursinho gratuito para os alunos da escola pública. Então, você tem coisas nesse Brasil, e é isso que eu espero que a Nebi consiga registrar, essas coisas maravilhosas que os professores fizeram, entendeu? Uhum. Com os Uhum. recursos que temos. É isso. Exatamente. E quando a gente fala de projetos, né? Você falou bastante do recurso projetos, metodologia, e até me parece assim que a gente já desenvolve o híbrido há algum tempo, porque quando a gente trabalha com projetos, Isso mesmo. nossa, eu lembro o tempo que eu dava aula na escola agrícola, a gente já trabalhava com projetos, e era já, a gente não sabia o nome, mas era uma sala de aula invertida, Isso mesmo. né? A Isso gente tinha lá um problema, vai chover, vai ter geada, como é que nós vamos resolver isso? Os alunos procuram casa da agricultura, casa não sei o quê, os pais, etc., e trazem uma solução para a gente discute na sala de aula. A gente fazia isso em 1990, né? mesmo. Então, Isso mesmo. puxa vida, é uma coisa que eu acho que é importante os nossos professores perceberem, né? Que Mesmo. não é uma coisa que tão nova, Não, é né? uma nova organização apenas. Exato. Sempre existiu educação híbrida. É, e Ela a só gente virou, apenas a gente tem agora uma estrutura, né, uma tecnologia diferente, mas ela sempre foi. mas ela agora presente, Eva, inclusive, ela pode enriquecer muito mais o nosso presencial. Olha, eu Sim. sou avó de 2 crianças, uma de 7, uma de 9 anos. Impressionante como elas adoram fazer projetos. E fazem desde a educação infantil, Eva. Aham. Adoram, se envolvem, pesquisam, contam para a família, vibram com isso, com a pesquisa. Eu tenho uma mais velha que fez uma pesquisa sobre o Google. Olha, já entrevistou até autoridades internacionais. E ela conta coisas do Google no projeto dela que eu nunca desconfiei que fosse aquilo mesmo. Quer dizer, ela se interessa por temas os mais enlouquecidos possíveis para Aham. poder se envolver. Isso é maravilhoso, porque é isso que a vida vai pedir delas. Ninguém vai saber tudo nunca, Eva. É. Eu estudo com o dicionário do lado, eu pesquiso, eu vou atrás, todos nós sabemos disso. Então, quanto mais cedo as crianças e os jovens se tornarem isso um hábito, melhor eles serão realizados na vida. Eu acho que é isso mesmo.
Muito bem. E uma frase que você, uma palavra que você usou, que eu acho que é muito importante também para nós, é a questão dos temas apaixonantes, né? Que eles sejam apaixonantes. E aí, assim, tem que ser apaixonante para eles, não para nós necessariamente, né? Isso Então, mesmo. Agora, veja bem, Eva, você é professora de quê? Me conta. eu sou da área de agropecuária. Mas qual é a sua disciplina? Eu tenho várias, né? Atualmente, Para mim. administração rural, por exemplo. Veja bem, Agricultura, veja horticultura. horticultura. Veja bem, há dentro da horticultura milhões de temas apaixonantes. Há alguns que são tão estruturantes que você precisa que os alunos se voltem para eles. Mas há alguns que eles podem escolher para pesquisar dentro dos temas apaixonantes. Então, Uhum. quanto mais liberdade você der para o aluno entrar no âmago da sua disciplina e puder se empenhar pessoalmente, com afeto, com prazer, melhor será a aprendizagem dele. Veja, sem abrir mão dos conceitos estruturantes da horticultura, sei lá, eu do que. Entendeu? Eu acho que é aí, cada um de nós sabe, né, o que tem que ensinar. Eu sou professora de psicologia do desenvolvimento. Eu quero que os meus alunos, futuros professores, aprendam comigo como é que cada ser humano aprende em cada etapa da vida. Como é que a criancinha aprende, como é que aprende no fundamental, porque eu acho que sem isso eles não poderão ser bons professores. Então, cada professor sabe o que é estruturante naquilo que precisa ser ensinado para os alunos. E é a partir daí que a gente tem que fazer a mágica, a sedução. Eu costumo dizer que o bom professor ele é muito sedutor, porque ele envolve o aluno de tal maneira apaixonante que o aluno se apaixona por aquilo pelo qual ele já é apaixonado. Porque eu parto do pressuposto que o professor gosta daquilo que ele ensina. Porque se ele não gostar, Eva, acabou. É Aí verdade. não tem tecnologia, nada que dê jeito. Não É é? verdade, Se o professor verdade. é apaixonado, ele vai arranjar um jeito do aluno se apaixonar também por aquilo, não é? Bom, mais para finalizar, então, eu gostaria de saber, mais ou menos, pensando nos nossos professores, né, que estão agora voltando para o segundo semestre, agora estão numa semana de planejamento, se você, além de tudo que você já falou, né, mas o que você sugere para que a gente não repita, né, aquela ideia de que vou gravar uma aula para o aluno que não vai vir e presencialmente estou dando a aula para o aluno que está presencialmente, porque vai ter um sistema de rodízio, etc. O que você sugere que possa ser interessante para o aluno que está remoto, que não seja só assistir a aula da forma como está gravada, né? E que possa ser estimular mais esse aluno a tanto em casa como quando ele vier para a escola, trazer alguma coisa para uma discussão de uma aula não tão convencional, tão tradicional. Veja bem, Eva, eu acho que um sinal de inteligência é não repetir o erro. Eu acho que nós vamos errar muito ainda, mas erros novos. O mesmo erro não é sinal de inteligência. Então, eu sugiro que a gente não repita o mesmo erro. O mesmo erro seria isso que você falou, gravar a aula para passar para o remoto. Não. Eu combinaria assim: quem está remoto vai fazer uma pesquisa sobre o tema para trazer quando ele voltar para o presencial. Isso vai trazer um ritmo mais lento, né, Eva? Porque você Uhum. vai ter que ajustar, provavelmente com uma semana de defasagem. Então, uns estão presencialmente e outros estão preparando a próxima aula presencial. Eu acho que é a única maneira que a gente tem de fazer isso de maneira correta. Agora, gravar a aula que o professor está dando não é de todo mal, viu, Eva? Não Uhum. é de todo... Você pode ter um bom acervo com essas aulas para possíveis recuperações intensivas que você tenha que fazer ainda no futuro próximo. Então, vamos supor, você vai dar uma aula sobre administração agrícola, né? Então, o primeiro tema de administração agrícola é a caracterização do ambiente rural. Então, vamos lá. Você vai dar uma aula presencial discutindo, debatendo sobre esse tema. Grave isso.
Enquanto isso, os alunos que estão remotamente estão fazendo uma pesquisa sobre esse tema para trazer para você dar esta mesma aula, considerando a pesquisa que eles fizeram. Mas na primeira aula que você gravou e a segunda, as duas sobre o mesmo tema, se você conseguir gravar, você tem uma biblioteca de aulas, videoaulas, que podem te ajudar num futuro próximo. Não que por si só elas tenham um valor de substituir a etapa remota. Não, aproveite o remoto para botar o pessoal para fazer pesquisa, para preparar-se para a aula presencial. É a minha sugestão. Muito legal. Eu? Muito legal mesmo. Tem uma perguntinha também. Do ponto de vista prático, né? Quando a gente, claro que pensar o híbrido é uma coisa que, como você mesma falou, tem que ser coletivo, é uma cooperação, e deve envolver todo mundo. É possível a gente adotar isso numa habilitação dentro de uma escola que tem 5, 6 habilitações? Ou precisa ser uma coisa, uma ação de toda a equipe escolar, de toda a escola, necessariamente? Eu acho que dentro de cada habilitação fica mais objetivo, né, Eva? Mais combinado. Ele pode, inclusive, dentro da habilitação, ser até interdisciplinar. Você Sim. pode ter uma posição de 2 ou 3 professores de disciplinas diferentes, combinando um remoto juntos, por exemplo, um projeto integrado. Mas isso é um sonho ainda, né? Um pouco mais difícil para nós. Mas eu acho que você pode fazer, sim, dentro de cada habilitação, com certeza. De repente, é possível a gente fazer alguns pilotos para Eu experimentar. acho que vale a pena, acho que valeria a pena fazer uma integração de projetos remotos interdisciplinares, seria sensacional. E é altamente motivador, Eva. Legal. Então, professora, eu acho que foi muito, muito esclarecedora a sua palestra e a gente agradece muito e gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? Mas já de antemão agradecendo muito a sua generosa contribuição para o nosso início de segundo semestre. Bom, eu desejo a todos os professores e gestores do Centro Paula Souza um excelente retorno para as atividades. Espero que a gente aprenda mesmo, e todos vocês façam isso, com a experiência que vivemos. Os erros, gente, nos ajudam mais do que os acertos, podem ter certeza disso, porque os erros nos fazem compreender onde foi que nós tropeçamos no caminho, para a gente não cair no mesmo buraco de novo. Então, olhem para a experiência e não repitam os erros. Todo mundo tem o direito de errar, erro novo. O mesmo erro não se repete mais. Então, eu desejo a vocês que vocês consigam construir uma comunidade colaborativa entre vocês, professores, sempre pensando que vocês são muitos para um único aluno. Então, tem que haver harmonia na proposta que vocês fazem, não só para o presencial, mas principalmente para o remoto, dentro das possibilidades reais que os alunos têm. Desejo a vocês um excelente trabalho e continuo à disposição do Centro Paula Souza. Um abraço, Eva, e a todos os professores e gestores dessa entidade que eu respeito muito. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos muito, professora. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Eva. Grande abraço. Para encerrar, vamos refletir sobre nossas possibilidades, debater com nossos colegas e, é claro, propor atividades, projetos, metodologias que tornem nosso fazer docente cada vez mais efetivo e que nos deixem mais felizes com o nosso trabalho de educadores. Obrigada por este momento e até a próxima. E muito importante, esteja você vacinado, vacinada ou não, os cuidados protocolares permanecem. Cuidem-se.